CloudStack existem três diferentes tipos de redes que podem ser criadas: as isoladas, as L2 e as compartilhadas. As isoladas permitem apenas a comunicação entre as VMs que a utilizam, não sendo possível comunicação com instâncias que rodam em outra rede isolada. As compartilhadas podem ser acessadas por VMs que pertencem a diferentes contas. Elas executam um serviço DHCP único e estático, fornecendo um intervalo IPv4 público com endereços IP para atribuir as instâncias. Com isso, VMs nessas redes compartilhadas irão receber um endereço IPv4 público, tornando-se disponíveis diretamente para a internet. O outro tipo são as redes L2, Layer 2, camada 2, que fornecem isolamento de rede, porém não oferecem nenhum outro tipo de serviço de rede. Portanto, esses outros serviços de rede devem ser fornecidos e gerenciados por equipamentos externos ao CloudStack. Como consequência, as VMs implantadas nesse tipo de rede obterão seus endereços IPs e outros serviços a partir desses equipamentos externos. Para criar uma rede isolada, devemos especificar o seu nome, rede isolada 01, a zona e a oferta de rede e selecionar o botão de OK. Então a rede foi criada com sucesso. Ao selecionar a rede, podemos ver os seus detalhes, podemos editar os seus detalhes, podemos reiniciar a rede e podemos realizar a exclusão da rede. Ressalta-se que para realizar a exclusão da rede, não pode existir nenhuma VM que esteja a utilizando. Em relação ao processo de reinício da rede, existem três parâmetros. O primeiro é o parâmetro limpar. Caso esse parâmetro seja verdadeiro, os roteadores virtuais da rede serão removidos e novos roteadores serão provisionados. A segunda opção é a deixar redundante. Caso ela seja verdadeira, a rede passará a possuir roteadores virtuais redundantes. E a última opção, Live Patch Networks Router, indica se deve ser realizado o patch do roteador virtual, que consiste em atualizar os pacotes do roteador. Esse parâmetro só funcionará quando o parâmetro limpar for falso. Uma rede guest pode ser compartilhada entre contas do mesmo domínio através das Network Permissions. Para adicionar uma Network Permission, devemos selecionar esse botão e devemos especificar a conta com a qual o acesso a essa rede será compartilhado. Então, irei realizar o compartilhamento com a conta outro usuário.acs, que também é uma conta de usuário. Então, a Network Permission foi adicionada com sucesso. Ao realizarmos o login com essa conta outro usuário, vamos observar que na aba de rede, em redes guest, esse outro usuário ACS possui acesso à rede isolada 01. Ao retornar para a conta usuário ACS, novamente nos detalhes da rede isolada 01, em Network Permissions, podemos tanto deletar essa Network Permission, quanto resetar as Network Permissions. Então, vou realizar o reset das Network Permissions e as Network Permissions foram resetadas com sucesso. Para que uma rede guest consiga se comunicar com o exterior, é preciso configurar as suas regras de saída. O campo CIDR de origem representa a faixa de endereços da rede local a receber permissão de acesso. O campo CIDR de destino representa a faixa de endereços externos à rede local que poderão ser acessados. Em protocolo tem-se as opções TCP, UDP, ICMP e todos. Para TCP e para UDP, pode-se definir a porta de início e a porta final, que representam a primeira e a última das portas a serem acessadas. Para o protocolo ICMP, podem ser informados o tipo e o código ICMP. Para a opção todos, serão permitidas todas as portas TCP/UDP e todos os códigos e tipos ICMP.
Com isso, por exemplo, caso seja necessário conceder permissão de acesso para todos os endereços dessa rede isolada, podemos, no campo CIDR de origem, especificar a faixa de endereços da rede isolada. Para isso, vamos nos detalhes da rede, copiar o CIDR da rede e inseri-lo no campo CIDR de origem. O campo CIDR de destino pode ser deixado em branco, visto que não queremos que se tenha uma restrição de quais endereços externos podem ser acessados. Em protocolo, vamos manter a opção todos e, por fim, vamos confirmar a operação. A regra de saída foi adicionada com sucesso. Podemos realizar a remoção de uma regra ao selecionar essa opção. Além disso, ressalta-se que o campo CIDR de origem pode ser omitido. Nesse caso, o CloudStack preencherá automaticamente o campo com a faixa de endereços da rede isolada. Então, ao adicionarmos uma nova regra de saída, com o campo CIDR de origem em branco, vamos em protocolo novamente selecionar a opção todos. Vamos confirmar a adição da regra de saída. Observamos que o campo CIDR de origem foi preenchido com a faixa de endereços da rede isolada 01. Para realizar a aquisição de um IP público a uma rede, devemos selecionar a aba IPs públicos e selecionar a opção Adquirir novo IP. Devemos, então, selecionar o endereço IP desejado. Nesse ambiente de gravações estão sendo listados IPs privados da rede 192.168.122.0/24, visto que a rede pública está sendo emulada nesse bloco de endereços privados. Contudo, ressalta-se que, em ambientes de produção, estarão disponíveis IPs públicos para aquisição. Irei realizar a aquisição do endereço IP 192.168.122.20. As redes que são gerenciadas pelo CloudStack terão um IP marcado como SourceNet. Esse IP SourceNet ele não pode ser liberado e ele é atribuído ao roteador virtual da rede para implementar o serviço de NAT, que permite que múltiplas instâncias de usuário consigam acessar a internet através de um único IP público. Para demonstrar a liberação de um endereço IP, irei realizar a aquisição de um novo IP. E para liberá-lo, podemos selecionar essa opção. Ao selecionar um IP público, temos acesso às possíveis operações que podem ser realizadas com ele. O firewall do IP pode ser configurado através dessa aba. No formulário existem 4 opções: CIDR de origem, protocolo, porta de início e porta final. A primeira opção, CIDR de origem, representa o bloco de endereços IPs externos à rede local, que irão receber permissão de acesso. O segundo campo é o protocolo. Como opção temos TCP/UDP e ICMP. E as últimas opções são as portas de início e a porta final, que representam as portas que estão sendo abertas. Então, por exemplo, caso seja necessário abrir para todos os endereços externos a porta 22, que é a porta utilizada para acesso via SSH, podemos deixar o campo CIDR de origem em branco. Com isso, o CloudStack automaticamente irá preencher esse campo com 0000/0. Em protocolo, devemos selecionar TCP. E nas portas, como queremos liberar apenas a porta 22, vamos preencher 22 na porta de início e 22 na porta final e confirmar a operação. Então, a regra de firewall foi adicionada com sucesso. Ainda sobre as regras de firewall, ressalta-se que os campos porta de início e porta final só existirão para o protocolo TCP e para o protocolo UDP. Caso seja selecionado o protocolo ICMP, devem ser configurados quais são os tipos e os códigos ICMP a serem liberados. É possível configurar o encaminhamento de portas de um IP público através dessa aba. Através do encaminhamento, é possível especificar portas do IP que irão receber o tráfego público e que irão redirecionar esse tráfego para uma porta de uma determinada VM.
Então, no formulário devemos especificar a porta privada, que representa a porta da VM, a porta pública, que representa a porta que ficará exposta na rede externa, o protocolo, ou seja, TCP ou UDP, e a VM que terá a porta mapeada. Então, para mapear a porta 22 da VM, devemos especificar 22 na porta privada, 22 na porta pública, protocolo TCP e a VM Ubuntu VM01. Portanto, consigo realizar o acesso à porta privada 22 da VM Ubuntu VM01 a partir da porta pública 22 do IP 192.168.122.120. Então, para demonstrar, vou acessar um terminal e executar o SSH para essa VM. A VM tem como usuário Ubuntu, o IP é 192.168.122.20 e, por padrão, o SSH vai na porta 22. Aqui ele já pede a senha do usuário. E aqui estou conectado normalmente à VM Ubuntu. E ainda ressalta-se que a grande vantagem do uso do Port Forwarding é tornar várias VMs acessíveis à rede externa através de apenas um único endereço IP. Então, por exemplo, podemos primeiramente adicionar o firewall para uma nova porta. Então, o CIDR de origem vou manter em branco, protocolo TCP, porta vou selecionar a porta 90 e vou habilitar o firewall para essa porta. E vou adicionar um encaminhamento de porta para a porta privada 22, a porta pública 90 e a VM Ubuntu VM02. Então, aqui a VM Ubuntu VM02 também passa a ser acessível através da porta pública 90 do IP 192.168.122.20 e o tráfego para essa porta pública desse IP público serão direcionados para a porta privada dessa VM. Então, ao acessar um terminal e executarmos o SSH para a VM, devemos aqui especificar a porta específica 90. Então aqui vamos confirmar, vamos digitar a senha. Então, estou conectado normalmente à VM Ubuntu VM02. Então, essa é uma das principais vantagens do uso do Port Forwarding. A gente consegue tornar várias VMs, nesse caso a VM Ubuntu VM01 e a VM Ubuntu VM02, acessíveis à rede externa através desse único endereço IP, 192.168.122.20. É possível configurar regras de NAT estático entre um IP público e uma VM. Então, vamos acessar a aba de IPs públicos, adquirir um novo IP para essa rede isolada. O IP será 192.168.122.25. Vamos acessar os detalhes do IP e selecionar essa opção. Uma regra de NAT estático mapeia um endereço IP público para um endereço IP privado de uma máquina virtual para permitir que ela seja acessível externamente. Na prática, o que acontece é que o endereço IP público definido na regra é reservado para a máquina virtual em questão. Então, no formulário, vamos selecionar a VM, que será a Ubuntu VM02, e vamos confirmar a operação. Para confirmar que o NAT estático foi habilitado com sucesso, tem-se essa flag nos detalhes do IP público NAT estático e ela está verdadeira. Em seguida, devemos acessar a aba de Firewall do IP público e permitir conexões na porta 22. Agora, podemos nos conectar à VM Ubuntu VM02 através desse IP público na porta 22. Então, vamos acessar um terminal e realizar o SSH para essa VM. Então, estou conectado normalmente na VM Ubuntu VM02 através do IP público 192.168.122.25. O CloudStack implementa um balanceador de carga a nível TCP que possibilita balancear o tráfego recebido por um IP público a várias instâncias.
De acordo com o algoritmo de balanceamento escolhido, ao receber um pacote em uma determinada porta do IP público, esse pacote é encaminhado para a porta privada especificada das diferentes VMs que participam do balanceamento. Para a demonstração da funcionalidade de balanceamento de carga, temos duas VMs, a VM Ubuntu VM01 e a VM Ubuntu VM02, elas possuem um servidor web executando na porta 80, que retornam uma página HTML estática. Então, no HTML que é retornado, na tag H1, tem-se a identificação da VM. Em seguida, vamos retornar à aba Balanceamento de carga, especificar um nome, Balanceamento Servidor Web, a porta pública, 80, a porta privada, também 80, o algoritmo Round Robin, o protocolo TCP e, por fim, vamos adicionar as VMs e confirmar a operação. Para testar o comportamento do balanceamento, devemos também permitir conexões na porta 80. Agora, ao acessarmos o IP público na porta 80, observamos que é retornado o HTML do servidor em execução na VM Ubuntu VM01. Ao recarregarmos a página, é retornado o HTML do servidor em execução na VM Ubuntu VM02. Esse comportamento é repetido nas requisições subsequentes, evidenciando que o balanceador de carga com o algoritmo Round Robin está funcionando conforme o esperado.